minha gente, tudo bem? Bora lá para mais um react de um conteúdo totalmente excelente. Dessa vez, professor Ladislau Dalbor falando sobre como funciona a economia. Bora ver onde a gente vai parar. Sou professor Ladislau, sou professor de economia da pós-graduação da PUC de São Paulo. E a ideia da gente gravar um videozinho curto sobre como funciona a economia é que as pessoas se desorientam sobre todos esses fluxos financeiros, todos esses discursos sobre o déficit, sobre o problema do orçamento, do arcabouço fiscal, coisa do gênero. Na realidade, as coisas não são complicadas. E eu queria passar para vocês o essencial do que a gente chama o ciclo econômico. Não é nem que as pessoas estão se desorientam, nós estamos sendo desorientados, certo? Gente, quando eu vou dar aula de economia política, a primeira coisa que eu faço é perguntar para as pessoas: quando você pensa economia, qual é a imagem que vem na sua cabeça? Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? E, em geral, praticamente sempre, o pessoal fala sobre gráfico, né, gráficos, fluxos de gráficos, números, né, e alguém de terno explicando esses números para nós, que seríamos os imbecis incapazes de compreender esta parafernália que seria a tal da economia. E a economia vira quase a entidade, um espaço místico, mágico e separado da realidade social e da vida das pessoas, que está lá, e só aqueles que têm o saber específico, né, que tenham sido iniciados nesta ordem religiosa econômica, podem fazer a discussão a respeito do tema. E aí começam a tratar com tecnicidades e nomes muito específicos, pipipi, popopó, que é o que o Ladislau está chamando a atenção. Gente, isso não é economia. Vou explicar como a economia funciona. São instrumentos econômicos, são ferramentas, são recursos, são às vezes instrumentos de medição de valores, de mensuração de determinados fluxos, mas não é a economia. Vamos explicar o que é economia para a gente poder conversar. Começar do zero, do papo. Pô. Então essa proposta de Ladislau, muito bacana. Quem não conhece o professor Ladislau Dalbor, dá um Google, vai no site dele, tem muita aula legal, gratuita, didática, pedagogicamente excelente, muito material acessível de leitura, que é muito bacana. O Ladislau é um cara que se preocupa muito com compartilhar conhecimento de maneira cada vez mais acessível e popular, então vale muito a pena. E nós também. Então não se esqueça de curtir esse vídeo aqui, divulgar esse vídeo para outras pessoas, comentar para engajar, mesmo que você não ache que está tão legal assim, e olhar a descrição onde tem os nossos cursos, com o qual nós também nos preocupamos bastante com a educação popular e dividir aí ferramentas e instrumentos para que as pessoas possam acessar conteúdos, às vezes tão distantes e pouco acessíveis. Tudo bem? Então dá uma olhadinha aqui que você pode me dar uma força no meu trampo. Além também da campanha da Apoia-se e o Pix, que se tiver sobrando na merreca aí, me ajuda pra caramba na economia aqui de casa. Bora lá, professor Ladislau! As pessoas tentam entender pedaços da economia e não entendem porque o processo ele gira, né? É um ciclo completo e vão pegar isso partes por partes tranquilamente para vocês entenderem. No centro de todo o raciocínio econômico está para que a gente quer fazer funcionar a economia. É para as famílias, né? E as famílias estão no centro, né? Não é a gente que deve funcionar para a economia estar bem. A economia será adequada para as famílias viverem bem. Ahá! Quer dizer, então, que quem quer discutir economia tem que pensar na família? O seu pastor, quando fala sobre família, ele discute efetivamente as condições para produzir e reproduzir a vida dos seus filhos, dos seus cônjuges, das cônjuges, dos parentos, das parentas, da galera que vive na sua comunidade? Ou ele só fala sobre pautas morais aleatórias e pânico que te deixa cada vez mais distante daquilo que é determinante para todo mundo, que é como que a nossa família vai sobreviver de verdade? Economia. Agora, outro ponto importante. Por que Ladislau começou com a economia? Não são indivíduos? O liberal e o ANCAP, provavelmente, que espalham desinformações a respeito de economia por aí, falam sobre você discutir sozinho e solitariamente com seu patrão. Afinal, você é um trabalhador, uma trabalhadora, que vai diretamente conversar com alguém, individualmente, sem família. Você brotou do nada. Você provavelmente era aquele bonequinho do Google Maps e te soltaram no mundo. Você caiu em algum lugar.
provavelmente vestido com uma placa compro e vendo ouro e se disponibilizando aí no mercado de trabalho, competindo com todos os demais individualmente. Não teve filho, não nasceu da barriga de alguém, não viveu numa casa que alguém sustentou por um tempo, nem dividiu as contas com as pessoas para poder sobreviver. Não são famílias, né? São indivíduos. Só que não, porque na realidade material, do ponto de vista de algo que guarde esse nome, reprodução social, a gente se reproduz enquanto organismos familiares, com diferentes configurações, das mais diversas possíveis, mas são grupos de pessoas que se reúnem para garantir as condições de produção e reprodução de sua vida e do próximo ciclo econômico, que inclui uma próxima geração de trabalhadores e trabalhadoras, filhos e filhas, ou seja, famílias, para que nós tenhamos um mercado de trabalho, um mundo de trabalho e trabalhadores e trabalhadoras cada vez mais qualificados. Sabe que eles precisam de condições para poder viver, sobreviver e se reproduzir. Mas na economia liberaloide maluca que a gente tem, são indivíduos que caíram do céu, que não tem mãe, não tem pai, são tudo fiote de chocadeira lutando uns com os outros. Mas na economia real, em que a gente planeja a produção e reprodução da sociedade como um todo, começa com organizações familiares, que garantem as condições de produção e reprodução da vida humana e também da própria sociedade. Sigamos! Se trata disso, né? Essa articulação fundamental é com todo o sistema produtivo do país, certo? Isso funciona de maneira basicamente simples no sentido seguinte: as famílias vão fornecer trabalho, certo? Em torno de receber salário. Esse salário, digamos, esse dinheiro vai permitir gerar a demanda por produtos, que é fundamental para as empresas. As empresas têm que ter gente para poder trabalhar e ter a demanda, né, a compra dos produtos para ter para quem vender. Esse é o ciclo. Tá? Mas a demanda, a oferta e a demanda não são aí leis da natureza? Não são coisas que funcionam independentemente das pessoas? Quer dizer que precisam de pessoas vivas e com condições de participar do ciclo econômico para que haja demanda? E que aí sim a oferta seja realizada quando as pessoas consomem? E eu estou estupefato, eu estou impressionado, embasbacado, incrédulo de que precisa ter gente viva para poder fazer a economia funcionar. E veja que Ladislau não está fazendo aqui uma proposta de economia socialista, não sei o que. Ele está falando sobre a base de um ciclo econômico simples, de uma sociedade moderna ainda funcionando sob o capitalismo. Isso aqui são elementos gerais de capitalismo, tá, gente? Mas o liberaloide do ancapistão aí que vocês ficam seguindo no YouTube e dando dinheiro para ele de graça, em vez de me ajudar, né? Em vez de fortalecer alguém que está preocupado efetivamente com a reprodução da família, da minha família no caso, mas também da sua e de outras, você fica lá ajudando o cara que está individualmente te enchendo de lorota e de groselha. É muito ódio a si mesmo. Esse ciclo fundamental, se essa capacidade de compra das famílias se rompe, também se rompe o processo produtivo. Isso é essencial, tem que ter um equilíbrio entre a remuneração das famílias e a capacidade de investimento das empresas. Agora, a gente tem que acrescentar aqui um outro grupo essencial, outro personagem, né, que é o Estado. Certo? O Estado vai poder funcionar porque sobre o consumo das famílias vai se gerar imposto, né, e também sobre os processos produtivos vai se gerar imposto. Ou seja, você vai ter receita para o Estado. Aí dizem que é burocrático, porque é coisa do gênero. O Estado é absolutamente fundamental. Eu trabalhei na China, trabalhei na Europa, países ricos e pobres. Onde funciona, o Estado representa pelo menos 1/3 e frequentemente, como nos países nórdicos, a metade do PIB. Mas aí vai aparecer o ancapistinho e vai dizer: olha, mas para que Estado? Ele é ineficiente. Nós podemos eliminar ele dessa equação. E ficamos só com a equação ali embaixo. Só ali com o desenho das famílias que precisam de demanda e da empresa, ou das empresas aleatoriamente espalhadas e sem qualquer planejamento, que fazem as ofertas. Tudo bem? O ancapistinho vai falar isso porque é o sonho dele. Mas ele não vai olhar para a história.
e nem como efetivamente funciona uma sociedade moderna, cujas duas principais instituições, como se hegemonizaram, foram o Estado e o mercado. O mercado funciona nesse esquema de tentar distribuir e regular essa dinâmica de oferta e demanda entre as famílias e as empresas. Mas apenas esse mecanismo não dá conta de garantir a sustentabilidade, o mínimo equilíbrio para o próximo ciclo. Porque as coisas são imprevisíveis, a vida tem suas aleatoriedades, tem problemas intrínsecos nessa própria lógica do mercado, mas que eu acho que a gente não vai entrar pelo jeito, porque o Ladislau só está apresentando como funciona. Ele não está nem discutindo como deveria ser, nem nada do tipo, como funciona. Para funcionar tem que ter esses elementos básicos dentro dessa sociedade que nós temos hoje, tá? Não está nem propondo outra. Quando o camaradinho olhar isso, ele não vai perceber que precisa de algum instrumento que auxilie a garantir as condições de produção e reprodução social quando elas faltarem. E ainda mais, que garanta condições para o melhoramento do próprio processo econômico com um mínimo de planejamento. Por exemplo, qualificar a mão de obra. A mão de obra vai se qualificar numa universidade, com trabalho técnico, com qualquer outra coisa que a gente vai precisar de educação formal, porque as pessoas estão com vontade de fazer isso? Então, apareceu um grupo de pessoas que estão com vontade de se qualificar. Aí, no dia seguinte, alguém aparece com a faculdade para apresentar para as pessoas. Não. Se dada a dinâmica histórica, ainda já há um grande desequilíbrio de possibilidade de acesso, recurso para você entrar numa faculdade, vai que ela só existe a privada, não existe pública, como é que faz? Não faz. Então, esse planejamento mínimo, esses incentivos mínimos precisam partir de alguma instituição, de algum elemento que repense o básico para que as famílias sobrevivam, para que as famílias se reproduzam e para que a sociedade tenha uma relativa estabilidade no ciclo econômico. Aí entra o papel do Estado. Tudo bem? Aqui a gente só está descrevendo como funciona, nem a sociedade que eu gostaria, porque a sociedade que eu gostaria ela é comunista e a gente já sabe o que acontece com o Estado numa sociedade comunista, no nosso sonho. Mas é outro ponto. Isso é muito importante, porque o Estado passa a ter dinheiro para financiar aqui o que a gente chama de políticas sociais. Por que é tão importante? Você precisa de segurança, mas você não compra polícia, não deveria pelo menos. Né? Não deveria. O básico é que tem coisas como a segurança que a gente depende do Estado. Peguem saúde, peguem educação, cultura, conjunto, um parque adequado no seu bairro, né? O sistema de ter uma rua asfaltada faz parte do bem-estar. Ou seja, o bem-estar das famílias, ordem de grandeza, 1/3 vai depender do que a gente chama o salário indireto. Você paga o imposto, mas você vai ter uma escola para o moleque estudar, você vai ter o hospital, a segurança, coisa do gênero. Volto a dizer, nos países que funcionam adequadamente, com diversos matizes políticos, todos têm um sistema de políticas sociais essencialmente público, porque é muito mais barato e eficiente do que você transformar a saúde numa indústria da doença e coisa do gênero, certo? É muito mais barato, eficiente e com algum planejamento. Porque o objetivo não é obter um lucro para participar no mercado. O Estado não é um player dessa brincadeira. Ou não deveria ser. Nessa dinâmica aí de funcionamento, a brincadeira é: alguém vai garantir as condições para que o próprio mercado funcione. Para que as famílias tenham condições de cada vez mais aperfeiçoar sua capacidade de atuação nesse mercado de consumo, tenham melhor qualidade de vida, possam então ser mais produtivas, possam ter uma preparação de uma futura força de trabalho, que são os trabalhadores, as crianças que vão ser futuro trabalhador, que vão substituir os trabalhadores anteriores, melhores, desenvolvendo. Esse é um projeto de desenvolvimento básico. Básico. Então você precisa de saúde, essa galera precisa estar atendida. Se for uma questão de mercado, adivinha o que acontece? Aí vira uma indústria de produção de doença. E de uso das doenças, não para você sanar, para melhorar o desenvolvimento social, mas para fazer mais lucro em cima. Então os chamados direitos, que seriam garantias básicas para que a sociedade possa sobreviver, se reproduzir, existir,
Direito à saúde, direito à educação, direito a não sei o que lá. A partir dos anos 80, o pessoal começa a chamar de serviços. Por que será que acontece essa mágica? Mas chama de serviço e agora só se você tiver grana você pode brincar. E aí qualquer projeto de desenvolvimento que depende de você garantir condições básicas para as pessoas, básicas, que não são rentáveis necessariamente. São rentáveis a curto prazo, inclusive. Que você vai precisar de... Bom, tudo bem. O lance é, garantir esses básicos para qualquer projeto de desenvolvimento é destroçado para substituir por serviços, e esses serviços agora começam a ditar como a gente deve fazer, e quem não tiver dinheiro não vai brincar. Só que se essa pessoa não for brincar de dinheiro, sabe o que acontece com a empresa que está ofertando o serviço? Também não vai ter quem consuma. O ciclo econômico fica truncado. Ele não se realiza. Não tem demanda, porque não tem quem precise desse raio desse serviço e mesmo quem possa acessar esse serviço. Você vai estrangulando o processo. Aí você pode ter um monte de empresas ofertando um monte de serviço e ninguém para comprar. Olha que burrice. Então, é que isso é o ciclo econômico. Você pensando em como funciona no básico. No básico, basicão. Só que o ancapistinho é incapaz de pensar isso. O liberaloide, né, o que surgiu a partir dos anos 80, ele tem uma trava cerebral que ele é incapaz de perceber o ciclo econômico. Ele vê indivíduos que brotaram do nada, que disputam por nada e que isso magicamente leva a gente a uma melhoria social, um desenvolvimento econômico, mesmo que o ciclo fique todo quebrado. Aqui, o Estado também vai poder fazer funcionar uma outra área que é essencial, que são as infraestruturas. Tanto para as famílias, mas em particular para as empresas, é essencial ter acesso à energia barata. São redes que cobrem todo o país, né? Rede de distribuição de energia elétrica, por exemplo, toda a rede de distribuição de combustível. Você tem isso para energia, sistema de transporte, sistema de telecomunicações, sistema de água e saneamento, onde funcionam. Eu trabalhei com os sistemas na China, na África, na Suécia, países ricos e pobres, né? Onde funciona, toda essa parte de infraestrutura é também organizada pelo Estado, porque você não vai investir em mais ou menos redes ferroviárias conforme flutuações de mercado, não é concorrência. São sistemas planejados, é planejamento que faz funcionar essas coisas, né? Imagina, né? Você vai botar para concorrência para construir as ferrovias. Sem planejamento, sem execução garantida. A loucura que seria essa maluquice, né? E pior, você pode ver que para construir hidrelétrica não apareceu nenhuma empresa para fazer. Teve o Estado que fazer, em qualquer lugar desse planeta. Para construir rede básica e de atender as famílias com saneamento, não foi a empresa que apareceu, não. Quem teve que fazer foi o dinheiro público, estatal, planejando o desenvolvimento da economia nacional. Sempre, gente, é uma questão de história. Só que o que acontece é que depois que está montadinho, que está funcionando, aparece uma empresa pensando, eu preciso fazer uma grana. E eu já não tenho onde investir. E nem vou tomar o risco de construir uma indústria, não vou tomar o risco de construir uma ferrovia, porque não vai ter retorno de lucro imediato? Claro que não. Não vai. Dinheiro não vai ter. É uma questão de planejamento econômico, social em uma totalidade de relações, não naquele serviço isolado. Não vai rolar. Aí aparece querendo correio, né? Aparece querendo daí se privatizar, que é comprar preço de banana, um valor fictício, inclusive, porque não paga o preço da empresa, para fazer uma grana, corta investimentos dessas empresas, que é o que aconteceu na Enel aqui em São Paulo, por exemplo, né? A energia, os caras saíram cortando o que eles chamam de gasto, mas na verdade cortando os investimentos da empresa, a estrutura da empresa, os custos da produção adequada que nós tínhamos e de distribuição de energia, destroem toda essa base, fazem um lucro imediato muito grande, vão batendo recorde até a hora que o serviço já não dá mais conta. E a gente fica puto, todo mundo tá cansado, ninguém consegue mais pagar as contas, vai dar chabu, sabe o que eles fazem? Vão querer vender de novo. Devolver a bucha pro Estado. E aí o empresário fica felicíssimo, porque ele já fez a grana dele. Os acionistas também. E todo mundo contente, sem gastar uma agulha. E aí o liberaloide fala, olha que legal, que bonito esse mundo. E a gente olha e fala, não é assim que funciona.
Não é assim que funciona na realidade. Então, esse é o ciclo que funciona, e funcionou em particular no que a gente chamou do estado de bem-estar, né? No pós-guerra, funcionou na Europa, nos Estados Unidos, e hoje está sob ataque e está fragilizado. Uns 30 Está anos. fragilizado a 40. partir de um processo que se caracteriza hoje como financiarização e que deforma radicalmente o conjunto do processo, porque aqui vai imperar o chamado dinheiro, né? O sistema dos interesses dos bancos, dos interesses financeiros. Se você compra uma geladeira numa casa que tem total dedicação a você e você vai pagar o dobro, você vai ficar perguntando por que eu estou pagando o dobro. Na realidade, o dinheiro mudou de característica. Né? Eu, na minha idade, ainda uso essas coisas que vocês devem conhecer, coisa emitida pelo governo. O que é isso? Que pedaço de papel envelhecido é esse, Ladislau? Nunca vi. Hoje a gente tem até dificuldade de trocar o dinheiro, mas 95% do que a gente chama de liquidez hoje são apenas sinais magnéticos. E isso permite aos bancos, aos grandes grupos financeiros internacionais, de organizar uma exploração através de taxas de juros. Então, eu vou pegar nas famílias aqui, na realidade, esse dinheiro que a família ganhou a partir do seu trabalho, ele vai ser drenado em grande parte através de taxa de juros no Brasil, 51%. A minha letra é uma desgraça mesmo. Realmente, está triste. 51%. Na Europa é 4%, na China 4,6%, tá? Ao ano. Certo? Olha Aqui isso, 51%. Nenhuma família aguenta isso. Não. Temos 71 milhões de adultos que estão inadimplentes no Brasil, tá? Estão alongando a dívida e já pagaram várias vezes a dívida e continuam pagando. Isso é bandidagem, tá? Desse sistema financeiro. Mas isso atinge também a área produtiva, as empresas, que também estão pagando taxas de juros, no caso brasileiro, 21%. Isso são dados do Banco Central. Não é viável você tocar uma empresa, pegar um empréstimo com essa taxa de juros, pagar 21% de juros, devolver um empréstimo, ainda por cima ter lucro, poder funcionar, isso aqui não funciona. Então, de certa maneira, o que acontece aqui? Todo o sistema que se fragilizou, que a gente viu em particular a partir de 2016, né, é que as famílias estão pagando juros em vez de fazer mais compras. Então as empresas não têm para que vender. Eu vi um comentário de um empresário dizendo realmente está mais barato eu contratar. Mas para que eu vou contratar se eu não tenho para quem vender? Mudou o sistema, tá? Porque isso aqui, esse dreno aqui, representa cerca de 10% do PIB, certo? Que em vez de se transformar em atividades econômicas, vai enriquecer aqui, tá? 10% do PIB são juros cobrados pelo sistema financeiro sobre as famílias. Aqui, das empresas, vai ter mais 3% do PIB. Se você pega aqui 10% do PIB, é 1 trilhão, tá? É o que tiram das famílias de taxa de juros, 1 trilhão. Sabe qual é o orçamento do Ministério da Saúde no Brasil? 320 bi, tá? Cara, esses são números que não fazem sentido na nossa cabeça, mano. 1 trilhão. 1 trilhão! E de saúde, 320 bi o orçamento? Ah, não. Gente, só... E o pior, né? Que se você for pensar, se é juros, não tá produzindo nada. Então é uma produção contabilizada no PIB, mas que não produziu nada. Então não tem nada sendo produzido, só está sendo pago uma dívida que já não existe. Ai, Minha Casa Minha Vida, que é onde eu moro, que eu tô pagando, que eu pago muito mais juros. Eu vou pagar trocentos anos, sabe o quê? Juros daquilo que já está construído, já está usufruído, já foi pago. Mas que nesse esquemão aí, vai drenando, como disse o Ladislau, o tempo de vida da minha família. Meu, da minha companheira, da minha filha. Condições da gente poder consumir, de revitalizar a economia, de dar vida para a economia brasileira. Porque juro é coisa que já foi, gente, já tá morto, já não vai produzir nada.
Então nós precisamos de vida nessa economia. Essa vida que precisa dessa economia não pode ser roubada por causa de juro, pô. Não pode ser roubada por causa de dívida que já foi paga, mas que fica rolando aí. Nessa insanidade. Isso é uma insanidade. E está sendo contado como se fosse produção de riqueza, mas a gente não está produzindo nada. Porque se está entrando na contabilização do PIB, é como se fosse produzindo alguma coisa. Mas não produziu nada, são números. Sem produzir uma palha, um palito, sem consumir nada. E ainda impedindo que a gente consuma novamente, que a gente volte para esse ciclo econômico. Olha que maluquice. Olha que insanidade. Isso é um sistema completamente imbecil. 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 Aqui, 1000 bi, certo? 1 trilhão. Certo? Você tem que acrescentar também que o Estado não escapa. Aqui é também um endividamento que criaram essa tal de taxa Selic, né? Certo? Também está sendo drenado o dinheiro. Certo? A taxa Selic no Brasil, 10,75%. O que acontece? Não é que o Estado se endividou porque construiu estradas, universidades, etc. Não, é juro sobre juro. O banco pega o dinheiro que eu deposito lá, ele compra título do governo, o governo vai pagar para ele 10,75% ao ano sobre o meu dinheiro. Esse dreno, no Brasil, em 2024, vai representar mais ou menos 8% do PIB, tá? Cerca de 800 bilhões de reais. É nesse nível, tá? Lembrando, o orçamento federal da saúde é 320. Aqui só aqui na taxa Selic estão tirando 800 bi. Né? Esse é o nível. Tá? Se você... Sem produzir uma palha, um palito, sem produzir um nada. Um nada, um nada. Ai, que ódio. Pegam quanto eles tiram, não são produtores, tá? É juros. Né? Estão emprestando dinheiro que, aliás, não é deles, porque o dinheiro do Estado é do nosso imposto e o dinheiro dos bancos é dos nossos depósitos. Né? Então, na realidade, você tem lucro líquido, que eu chamei, tem um livro meu, chama Era do Capital Improdutivo, circula muito, inclusive em plano internacional, porque esses ganhos são essencialmente sobre o trabalho dos outros. Você tem que acrescentar coisas fortes, como, por exemplo, a partir de 95, essa gente que nós temos hoje cerca de 290 bilionários no Brasil. São bilionários, tá? Gente de imensa grana, certo? Praticamente 290? Cabe no avião. Cabe no avião. 290 bilionários? É pouca gente, hein? Nós somos mais de 200 milhões e lá vai pedrada de pessoas. todos são isentos de imposto, tá? Lucros e dividendos distribuídos no Brasil são isentos de imposto. Se você faz exportação de bens primários, né, portanto, a partir da privatização da Vale, a exportação de carne, coisa do gênero, você é isento de imposto. É a Lei Candir. E por aí vai. Parabéns aí, Estado brasileiro. Parabéns por cobrar e roubar o tempo de vida das famílias e beneficiar 290 bilionários individualmente. Tá de parabéns, parabéns. Isso é um sistema muito inteligente. Nós não estamos sendo super explorados. Isso é invenção da esquerda. Invenção da esquerda, invenção desse pessoal aí conspiratório, né? Obviamente, ninguém aqui percebeu que isso é uma idiotice, uma burrice, e o Estado brasileiro rendido aí a capital financeiro, a banco, a juros. Olha que maravilha. Ou seja, e temos a evasão fiscal também, né? Então, a evasão fiscal deveriam pagar, mas não estão pagando. Eu pago 27,5% sobre o meu salário. Eles não pagam, porque é mais fácil, né? O dinheiro imaterial, computador, tal, certo? Aqui tiram 6% do PIB, isso é evasão fiscal. O não pago de imposto por quem deveria pagar é um monte de dinheiro que a gente não tem ainda como calcular. Mas ordem de grandeza, todo esse sistema, ordem de grandeza por baixo, tá? Ele esteriliza 25% do PIB, ou seja, 1/4 de todos os esforços que a gente desenvolve de produção no país são captados por gente que não produz rigorosamente nada, isso para dizer isso de maneira
de maneira educada. Isso se chama financiarização. Vamos falar de maneira não educada, Ladislau. Vagabundo! Um bando de vagabundo que não trabalha. 290 vagabundos, especificamente, e mais uma galera vagabunda que não produz absolutamente nada, não contribui nem com produção cultural nesse país, nem com disseminação de informação, não gasta um suor, não ganha uma gota de suor, drena a vida dos nossos filhos, das nossas filhas e da nossa força de trabalho. Parabéns aí, liberaloide capistinho que fica defendendo essa galera. Parabéns pra vocês. Por que é tão central? É porque, antigamente, o tipo de exploração, de apropriação de dinheiro se dava por uma pessoa que produzia coisas. Não é? Ele podia explorar o trabalhador, mas para explorar o trabalhador tem que gerar um emprego, tem que produzir alguma coisa. Aqui não. É simplesmente... Nem que seja levantar, então, alguém para levantar um chicote. Aí para lascar a nossa vida, para destroçar a gente. Mas agora esses caras nem isso faz. Fica de jatinho circulando o mundo, indo para lá e para cá e a gente nem vê a cara do pilantra. Ah, que ódio. Intermediação financeira, você pode dar uma olhada na sua conta ou dos seus vizinhos, quem está endividado e como é que está endividado. Na realidade, isso aqui é um sistema de agiotagem, é um sistema que está paralisando o país. E quando eles dizem que nós temos que ser austeros, né? Haja austeridade quando você está pagando só, passando de presente, tá? Sem esforço produtivo correspondente, 800 bi só na taxa Selic, que é dinheiro dos nossos impostos, né? Que em vez de virar investimento, está virando lucro dos grandes grupos financeiros. Importante lidar que isso aqui, esse dinheiro vai para as mãos de quem? Isso aqui é a Faria Lima, os grandes bancos e, em particular, o sistema global. BlackRock, State Street, Vanguard, JP Morgan, né, o Goldman Sachs, os grandes grupos hoje que manejam esse conjunto de sistema. Não é só dinheiro que é drenado do Estado, das famílias e dos produtores internos, certo? Mas ele também é drenado no país. Quando você privatiza a Vale, por exemplo, você também a desnacionaliza. Né? O lucro que foi gerado, os dividendos, ou os juros pagos, tudo isso aqui vai para grupos internacionais. Olha que defesa de projeto de desenvolvimento econômico maravilhoso que esse pessoal defende aí do Ancapistão e do fim de Estado e fim do não sei o que lá. Olha que beleza, que maravilhosidade. De todo jeito, minha gente, tem uma coisa que eu acho interessante da gente pensar aqui, rapidinho, que é, a partir dos anos 80, com o tal do neoliberalismo que a gente fala, esse ciclo econômico que já era burro, porque mesmo antes de outro tipo de exploração que não fosse da prevalência do capital financeiro, você já tinha interrupção do ciclo, tá? As famílias cada vez mais estranguladas, aumento de produtividade e cria uma crise. Isso aí é trabalhado desde o século XIX, o pessoal já percebeu que funcionava, é uma questão estrutural, se não tem planejamento, se não tem organização, se não tem intervenções sistemáticas no mercado. E olha que eu nem estou falando de uma sociedade socialista nesse momento, estou falando de intervenções sistemáticas no mercado para garantir que o ciclo econômico seja viável e que nós não destruamos as condições de produção e reprodução da nossa vida e produção e reprodução da própria sociedade, para que ela se mantenha, que ela se renove. Mas essa galera entrou numa pira de um tipo de projeto que destrua tudo, acaba com tudo e bora. Isso porque essa aventura de capital financeiro, de fazer lucro em cima de lucro, juro em cima de juro, aumentar a dívida, criar seguro para a dívida da dívida, porque se o cara não conseguir pagar, se não sei o que lá, tem alguém que segurou e se assegurou, o Estado depois vem e cobre, e depois tem uma agência que faz a mediação. Eles criaram uma bolha gigantesca de dinheiro que está circulando, mas que não produziu nada e que não tem referência material, ou seja, que não tem uma base real no qual esse dinheiro está sustentado. Ele está aí flutuando, está circulando, como os sinais magnéticos, tal qual o Ladislau falou, porque fica muito mais fácil, inclusive, de você gerir, dado o desenvolvimento tecnológico que acompanha esse tipo de projeto também e que facilita aí sua realização. O que isso acontece? O que isso faz? Esse capital que não tem nada, ele precisa ir para algum lugar. Ele precisa voltar de alguma maneira para o setor produtivo, produzir algo. A partir dos anos 90, 80 e 90, esse capital vai então tentar reinvestir
Claro que não em indústrias, porque indústria é muito custoso, é assumir um risco, depois você tem que ficar pagando os custos, diminui sua margem de lucro por um tempo, obviamente. Então o que eles fazem? Não vamos fazer isso não. A gente vai investir em serviços. Serviços, os sistemas, os direitos direitos de políticas públicas, ou as políticas públicas que eram direitos dos cidadãos, viram serviços aos cidadãos. Esses serviços não executados pelo Estado, mas cada vez por organizações não governamentais, associações, entidades, empresas privadas, né, que vão consumindo todos os setores, desde assistência social até saúde, transporte, educação, tudo vai sendo consumido e transformado em serviços. Serviços. E a gente até hoje fala assim, né? Fala serviço, não fala direito, por exemplo. Não fala direito. Perdemos essa capacidade. E aí esse dinheiro, esse capital financeiro começa a tentar voltar aí para a produção. Alguns países aproveitaram essa onda e fizeram uma reestruturação das suas bases industriais. Por exemplo, os chamados tigres asiáticos, a China e a Índia, que aproveitaram essa onda de retorno desse capital financeiro em busca aí de um investimento que trouxesse algum respiro e uma nova rodada para o capital. E aí fizeram incentivos. Não, põe tua indústria aqui, a gente diminui os custos de trabalho, diminui isso, tal, não sei o que lá. E aproveitaram então para alavancar suas indústrias locais, mas sob um projeto de desenvolvimento. Não era, traz para cá e a gente vai soltar na mão das empresas. Inclusive porque os caras nem queriam tomar risco, as empresas locais. Eram dirigidos, de certa maneira, por programas de desenvolvimento nacional e da economia nacional. E hoje colhem seus frutos dentro de suas contradições e com diferentes sistemas políticos. Porque aqui nós não estamos falando, por enquanto, de uma sociedade socialista ou qualquer coisa do tipo. Estamos falando de como deveria funcionar de maneira relativamente equilibrada este sistema básico econômico que o Ladislau está mostrando pra gente. Então a galera fez isso, tá esse reinvestimento, a empresa chega, há um desenvolvimento econômico acelerado e o pessoal colhe seus frutos. Sabe o que a nossa galera aqui fez? Aproveitou a onda de privatização de serviços, abandonou qualquer projeto de desenvolvimento, de industrialização e bora pro oba-oba. E reinvestiu, ou trouxe esse capital também, passando as dívidas e esse dinheiro fictício da galera para os pobres, para nós. E começamos a receber crédito para financiar tudo. Crédito para financiar casa, crédito para financiar eletrodoméstico, financiar carro, financiar faculdade, financiar universidade, pagar tudo. Começamos a crédito até umas horas e joga os juros nas nossas costas. E aí, esse capital que não tinha base nenhuma, quem está pagando somos nós, que é isso que o Ladislau está mostrando. Essa galera que já estava se aproveitando de uma produção que não produzia porra nenhuma, agora joga nas nossas costas e a gente paga a dívida deles e revitaliza. A nossa vida tá dando vida de capital e pro dinheiro desses caras. Dinheiro não tem vida em si mesmo e capital não produz em si mesmo. Drena a nossa vida. O Ladislau tá falando em renda, tá falando da renda das famílias, mas é o tempo de trabalho. A nossa vida é drenada. A nossa vida. E aí é pela jornada de trabalho, 6x1, obviamente, mas também por esse sistema de extração de dívidas, de crédito da gente. Percebe a loucura que é esse sistema? Percebe a imbecilidade que é essa dinâmica? E ela arregaça com as nossas vidas. Arregaça. Dentro do pensamento, por exemplo, da teologia da libertação, o pessoal falava, sabe o quê? Que era um ídolo, que a produção da realização humana, nós produzimos esse sistema, nós produzimos o mercado, nós produzimos capital financeiro, mas esta produção passa a exigir a nossa vida e decidir sobre a nossa vida, quem vive e quem morre, e sobre a qualidade, possibilidade, o tempo de vida que nós temos. Sacrificamos as nossas vidas para que esse bando de canalha possa viver com sua grana, e aliás, nem vou chamar eles de canalha porque é próprio do sistema, eles se aproveitam de um mecanismo, que é o mecanismo do capital e do mercado, que sim, beneficia um grupo em detrimento a outro e exige a nossa vida efetiva, o sacrifício da nossa vida, da vida dos nossos filhos e das nossas filhas. Então esse apelo, ele é um apelo moral, ele é um apelo crítico e racional, de racionalidade, porque o sistema, o ciclo econômico básico é quebrado quando você destrói aquele que produz e aquele que consome. Como diz determinado profeta do século XIX que escreveu um livro bíblico chamado O Capital, o capitalismo só desenvolve sua estrutura produtiva, seu sistema produtivo, destruindo as fontes de riqueza, a terra e o trabalhador. Hoje, atualizando,
o ambiente, o clima, o mundo que nós vivemos e a pessoa que produz e que consome. É assim que o capital se mantém. E estamos aqui sendo destroçados por essa jossa. Irracional e imbecil. Ai, que ódio. Mas se você gosta do tipo de conteúdo que a gente desenvolve aqui, crítico e compartilhando essas ferramentas, graças ao professor Ladislau Dalbor também, curte, comenta, divulga, bota aí o sininho no nosso canal, se inscreve e dá uma olhadinha na descrição do vídeo, porque lá tá os nossos cursos, tá? Como você pode apoiar o meu trampo, e a gente segue nessa correria. Um grande abraço, fiquem bem, até a próxima. Trazendo a boa nova todo dia útil, até a vitória final. Valeu!